Mas que o Senhor possa nos abençoar, falar aos nossos corações. Realmente tem sido para mim uma semana bastante interessante, muito intensa e uma semana bastante interessante, bastante intensa. O Senhor realmente tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, no nosso lar, e colocou em meu coração, o Senhor, como sempre faz, essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no Salmo 42 e Salmo 43. São os dois salmos que eu gostaria muito de meditar com os irmãos na palavra de Deus e pedir que o Senhor fale realmente aos nossos corações, como já falou ao meu coração. Salmo 42 e Salmo 43. Os irmãos encontraram, amém? Então vamos ler? Eu vou ler por uma questão de tempo e também por questões de versão, também para facilitar a compreensão dos textos, tá bem? Salmo 42, a partir do 1, depois nós já emendamos no 43. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatido dentro de mim, sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, 43:1, faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha alma, pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu, ó Deus, da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai querido, essa é a tua palavra, Pai. E que ela possa encontrar abrigo em nossos corações, como encontrou no meu ao longo dessa semana. Continue, Pai, falando com a tua igreja e pela tua infinita misericórdia e graça, usando a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor já me entregou por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana foi realmente uma semana interessante, né? Porque, como de costume, realizando os meus devocionais, me deparei com esses textos, e esses textos chocaram-se contra o meu coração com uma talhadeira batendo na pedra, sabe? Foi realmente algo impressionante. Eu não estou falando aqui simplesmente para fazer chamar a atenção dos irmãos, é que realmente essa palavra, quando entrou no meu coração, ela realmente encontrou um espaço de primazia, porque de fato eu estava desanimado, de fato eu estava vivendo uma semana bem conturbada, as coisas acontecem e a gente acaba desanimando ao longo da caminhada, isso faz parte da vida. Mas quando essa palavra entrou no meu coração,
ela realmente se chocou contra o meu coração, me fez prantear aos pés do Senhor. Eu estava ali fazendo minhas atividades em casa e não conseguia mais conter as lágrimas, porque realmente foi uma palavra que me bateu forte, de um bom sentido, né? De uma boa maneira. E aí, conforme eu me aprofundava em estudar os Salmos, né, para preparar essa palavra, eu descobri várias coisas maravilhosas sobre os Salmos, mas por questão de tempo, eu vou me deter em apenas 2 delas que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu achei espetacular, que eu acho que vai dar uma introdução interessante para aquilo que a gente quer abordar hoje. A primeira coisa que eu achei interessante é que, assim como Deus deu ao povo judeu o Pentateuco, os 5 livros da lei, da mesma forma, os Salmos, eles são divididos em 5 livros também, e é uma devoção do povo a Deus, como retribuição do Pentateuco que recebera. Eu não sabia disso, então quando eu descobri isso, eu achei realmente fantástico, eu achei muito bonito isso, né? O povo recebe o Pentateuco, a lei do Senhor, e em retribuição entrega os Salmos, os 5 Salmos, né? Os 5 livros dos Salmos, né? Esse livro que nós conhecemos hoje, ele é dividido em 5 livros. Os irmãos podem pesquisar depois, tem os capítulos exatamente de cada um desses livros, né? E cada um desses livros termina com o que é chamado de doxologia, que é glorificação a Deus, né? Glória seja dada ao nosso Deus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelos séculos dos séculos, amém. Isso é uma glorificação a Deus. Mas eu achei muito bacana, e principalmente para mim como músico, né, que o último salmo, o último livro desse salmo, que é o Salmo 150, ele traz essa doxologia no capítulo inteiro, porque essa doxologia, a cada livro, ela termina num único verso. Mas, para encerrar o livro, foi composto o Salmo 150 inteiro. E, para quem não conhece o Salmo 150, para mim é um dos salmos mais lindos que tem, que ele vai falar sobre adoração. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com saltério, com harpa, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É um salmo inteiro de doxologia, ou seja, de glorificação e adoração a Deus. E isso, para mim, como músico, me parece um grande finale. Me parece uma grande orquestra ali, fazendo apresentações, apresentando cada música, e aí no final, aquele grande finale, o Salmo 150. Isso mexeu com o meu coração, e o coração que foi prensado por Cristo, que já estava ali esmigalhado, se toma a chorar de novo. E eu escrevia o sermão e chorava, escrevia e chorava. Falei, Senhor, não sei se é só para mim essa mensagem, mas que está maravilhosa, tá. E eu escrevi e agradeci a Deus. Falei, que palavra grandiosa que Deus colocou no meu coração, me deu de presente, eu fiquei muito feliz com isso. E o segundo ponto que eu levantei dos Salmos é que todos nós sabemos que Salmos são cânticos, né? Cada Salmo é um cântico. Mas o Salmo 42 e 43, que é o que nós vamos escorrer nesta manhã, eles são um cântico único. Eu não tinha essa visão. Para mim, eram cânticos separados, mas lendo-os e interpretando-os, você vai perceber que é um único cântico. E, novamente, para mim como músico, enxergar as estrofes, enxergar o refrão, enxergar as estrofes, enxergar o refrão, dentro desse salmo, me saltou aos olhos. Sabe, me fez meu coração bater mais forte. Falei, que coisa mais linda esse salmo, que maravilha que é. E sobre essas questões que eu queria compartilhar com os irmãos. E para tema desse sermão, né, eu gosto muito de dar temas por sermões que ajudam a gente a fixar. Se você gosta de um tema, o tema é este: a fé que encoraja a fé. Parece um negócio esquisito, mas é sobre isso que vamos falar. A fé que encoraja a fé. E sabe aqueles momentos que a gente está em angústia? Aquele momento de dor, aquele momento que você não consegue sair do abismo mais. Sabe, que você se enxerga num abismo profundo, que você se enxerga numa dor muito intensa e você não vê saída, você não vê recurso, você não sabe para onde ir. Sabe, irmão Oscar? Sabe quando você está numa profundeza de sentimento, que você, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço da vida? O que eu faço para sair disso, dessa situação que eu estou vivendo agora? É um momento que a fé deixa de existir, né? Que você chega numa situação tão difícil que você não enxerga a fé. Porém, é só neste momento que você pode contar apenas com uma coisa: a sua fé em Cristo. Parece uma utopia, parece que não faz o menor sentido. Você está sem fé, está num abismo, está com problemas, está com dificuldade e não há mais fé, mas a única coisa que você pode contar é a sua fé. É sobre isso que esse salmo trata. É sobre isso que o salmista está tratando aqui.
mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo no pranto, a cada refrão, ele repete: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Isso não é lindo, irmãos? Isso é a fé alimentando a fé. Ele não tinha ainda a solução do seu problema, ele não tinha a solução para a sua vida, mas ele enxergava uma solução. E ele se alimentava da sua fé, para alimentar a sua fé, para continuar caminhando. É uma bola de neve, é um ciclo, né? Quem nunca viveu uma experiência de, mesmo tendo tudo desabando ao seu redor, você está ali naquele dia de tristeza, de sofrimento e tudo, de repente você para e começa a orar a Deus. E aí você fala: ok, Deus, está tudo bem. Estou à sua disposição, faça como o Senhor queira. Está tudo bem, Deus. Se é assim que o Senhor quer, louvado seja o teu nome. Quem aqui já viveu uma experiência assim? Eu já. De estar num tempo que você não acha que você vai ter força para mais nada, nem para orar. Nem para orar. Mas você dobra o seu joelho, as lágrimas tomam conta, e você fala: Deus, eu não aguento mais tudo isso que está acontecendo, mas louvado seja o teu nome por isso. Eu vou continuar te louvando, vou continuar te adorando. É isso que esse salmo se trata. É sobre isso que esse salmo trata. Sobre você ter fé, mesmo no abismo. Sobre você estar em dificuldade e ainda assim continuar persistindo e continuar adorando e crendo num Deus que é o Deus da provisão. É o Deus da provisão. Então, como que nós fazemos, segundo essas palavras, para que nós consigamos encorajar a nossa fé com a nossa fé? Como que nós podemos fazer isso? Eu começo, então, o primeiro tópico deste sermão dizendo: anseie por estar com Deus. A primeira coisa que você deve fazer quando se encontrar angustiado, quando se encontrar abatido, quando se encontrar num abismo, anseie por Deus. Anseie por Deus. É a melhor coisa que você pode fazer no momento de dificuldade e de dor. Vamos ali para os versos 1 a 4, diz assim, só para relembrar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha, o salmista passando pela dificuldade, o salmista chorando, o salmista com dificuldade, com dor, com angústia, se lembra de Deus e diz: assim como a corça tem necessidade de água. Os irmãos sabem o que é uma corça? A corça, ela é parente do cervo. Ela parece um cervo. E é um animal impressionante. Primeiro porque primeiro que ele só tem o hábito de beber em nascentes. Ele não bebe em água parada. Corça não bebe água parada. Corça só bebe água limpa, pura e cristalina das nascentes. E ela consegue sentir o cheiro dessas nascentes a quilômetros de distância. E a velocidade que ela corre para essas nascentes é uma coisa impressionante. Sabiam disso? Isso é muito legal, não é? E aí, quando você volta para o texto, agora você entende o que o salmista queria dizer. Assim como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por Deus. Está na dificuldade, meus irmãos? Está na luta? Anseie por Deus. Está na prova? Anseie por Deus. Não acha uma solução para a sua dificuldade? Anseie por Deus. Tenha desejo de estar com Deus. Lembre-se do tempo em que você adorava a Deus na igreja, que você adorava com os irmãos. Lembre-se daquele tempo e sinta saudade daquilo. É bom ter saudade disso. Eu tenho saudade da igreja que eu congregava no Brasil, do meu pastor, dos meus amigos, de quando adorava a Deus ali com meus irmãos. Que graças a Deus hoje eu tenho novos irmãos e aqui a gente pode adorar junto, e para mim é uma felicidade. Consegue preencher o vazio da dor. Mas quando a dor vem, quando a saudade aperta, você começa a se lembrar: poxa, que tempo bacana que eu vivia, que tempo agradável, como era bom adorar meu Deus. Anseie por Deus. Se você ler ali em João, no capítulo 8, verso 37, parte B, 37, parte B e 38, diz assim, ó, Jesus dizendo para nós:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a corça aqui, olhando para Cristo. Olha o que o salmista escreve. Ele aponta para Cristo. Você quer saciar a sua sede? Você quer saciar seu desejo por Deus? É Cristo. Vá a Ele e beba. Ele é a fonte inesgotável de água viva. Ele é a fonte de tudo que você precisa para o seu dia a dia. Ele é a fonte para que você possa continuar a caminhar. Ele é o que pode brotar e jorrar dentro de você uma esperança que você jamais imaginaria sentir. Uma esperança que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, você continue adorando Ele. Porque é Cristo quem produz isso na sua vida. É Cristo. Anseie por Deus na dor. Anseie por Deus na dificuldade. E só assim você vai continuar caminhando e seguindo, mesmo na dor e mesmo na dificuldade. Segunda maneira que o texto nos traz para que nós possamos, com a fé, encorajar a nossa fé, exponha a Deus a causa e a profundidade da sua aflição. Eu não sei o que acontece, que às vezes nós temos medo de expor a Deus aquilo que nos aflige. Falta-nos intimidade, talvez, falta-nos coragem. Uma vez eu falei aqui sobre a questão de você ser específico nas suas orações com Deus, é por aí. Às vezes nos falta coragem para falar mesmo de maneira aberta: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, Senhor, eu estou necessitado disso. Do verso 6 ao 10 do capítulo 42 vai dizer: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me esconde, e a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste, ou por que se esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: e o teu Deus, onde está? O salmista não tinha medo de expor a sua dor. Não tinha medo de dizer onde seu calo estava apertando. Ele não tinha dificuldade de conversar com Deus e falar: Senhor, está me incomodando. Está doendo, Pai. Está doendo. Ele conhecia o Deus a quem servia. E muito mais do que isso, por Deus ele era conhecido. Deus sabia quem era o salmista. Conhecia aquele salmista. E isso é importante quando você tem um relacionamento com Deus, de tal modo que você conhece a Deus e por Ele é conhecido. Não que Deus não conheça cada um de nós, mas eu estou dizendo de uma questão de relacionamento, fluxo de relacionamento, tanto de ida quanto da volta. Você ter a certeza de que Deus está te ouvindo, que Deus atende o seu clamor, que Deus cuida das suas dificuldades. Quando estiver em angústia, quando estiver angustiado, exponha a Deus o seu coração. Derrame o seu coração a Deus. Não tenha medo de fazer isso. Nós vamos encontrar salmos e orações lindas ao longo da história, ao longo da Bíblia. Salmos lindos e orações lindas. Mas uma que mais me chama a atenção está lá em Mateus, capítulo 26, verso 38 ao 45, que eu vou ler com os irmãos. Que é uma oração de Jesus. Jesus orou e disse: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas, orando exatamente as mesmas coisas. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O cenário de Jesus não mudou após a oração. Concordam comigo? O cenário ainda era o mesmo. Era um cenário de caos, um cenário de medo, um cenário de tortura.
um cenário de agressão, um cenário de ofensa. Não mudou, mas ele orou mesmo assim. Isso nos traz uma lição muito valiosa. Expondo a Deus as nossas mazelas, expondo a Deus os nossos medos, expondo a Deus os nossos anseios, expondo a Deus aquilo que nos incomoda, expondo a Deus aquilo que está apertando na nossa vida, que está dificultando a nossa vida. Quando nós fazemos isso, lá no verso 45, demonstra o resultado. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Claramente, Jesus se acalmou mediante aquela situação que ele estava a viver. Nitidamente, a oração trouxe a Jesus a paz que ele precisava para passar por aquilo. Nós conhecemos a história, sabemos que ele suou gota de sangue. Não foi uma agonia simples que ele sentiu. Não foi algo simples. Para se suar gota de sangue, dizem especialistas, médicos especialistas, que para chegar num nível como esse de agonia, a agonia tem que ser extremamente profunda. Pensem vocês como é que estava o coração de Cristo. Pensem vocês como é que estava a vida de Jesus naquele momento, Davi. Pense você. E ainda assim ele ora, apresenta a Deus a sua angústia e o seu coração é acalmado. Deus nos ama e Ele quer ouvir a nossa prece. Deus nos ama e Ele quer ouvir o nosso clamor. Deus nos ama e Ele quer que nós apresentemos a Ele aquilo que nos incomoda. Mesmo Ele não atendendo naquele momento que nós oramos, não importa. Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai trazer a paz que você precisa. Ele vai te deixar tranquilo para passar por aquela situação. E aí você vai se lembrar: por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A terceira razão, ou a terceira maneira para que nós façamos com que a nossa fé encoraje a nossa fé, é creia no livramento e na restauração. Aí agora, a partir do capítulo 43, que são apenas 4 versos, diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu, ó Deus, da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Que salmos, lindo. O salmista acredita no livramento de Deus. Está claro nesses textos que o salmista tem a plena certeza que ele ainda louvará o Senhor. Que ele vai louvar Deus com harpa, vai louvar Deus com seus instrumentos. Ele crê na provisão divina, ele crê no resultado, ele crê que Deus fará algo por ele. Ele crê num alívio para o seu sofrimento. Irmãos, tenha essa mesma fé do salmista, que tenhamos todos nós essa mesma fé do salmista. Enxergue o livramento de Deus, mesmo que ainda ele não tenha ocorrido na sua vida. Enxergue com os olhos da fé. Isso não é uma fé louca, uma fé desequilibrada, muito pelo contrário, é uma fé consciente de que você tem um Deus e você conhece o seu Deus e sabe que Ele é provedor, que Ele te abençoa, que Ele te guarda, que Ele te abençoa, que Ele cuida de você, que Ele abençoa a sua despensa, que Ele abençoa no seu trabalho. Creia nisso. Está na angústia, meus irmãos. Creia no livramento e na restauração do nosso Deus. Está em dificuldade, creia no livramento e na restauração do nosso Deus. É o motivo, eu não sei qual que é, se é enfermidade, se é falta de emprego, é saudade da família, é dificuldades financeiras, é dificuldade no casamento, não importa. Creia no livramento e na restauração do nosso Deus. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Ele pode fazer isso por nós. E para concluir, a fé que encoraja a nossa fé. Nós precisamos, recapitulando aqui, a fé que encoraja a nossa fé. Precisamos ansiar para estar com Deus. Ansiar para estar com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos expor a causa e a profundidade das nossas aflições. E em terceiro, crer no livramento e na restauração do nosso Deus. E aí, com certeza, nós vamos conseguir lembrar dos versos 42
e 5, 42 e 11 e 43 e 5. Olhe para a sua Bíblia, você vai ver que esses versos se repetem. E qual é esse verso? Agora a igreja, por favor. O 42 e 5, o 42 ou 11, 42, 43 e 5. Qual vocês escolherem, podem ler. Amém. Quem mais pode ler? Mais uma pessoa. Porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Amém. Mais uma pessoa. São 3 refrões. Porque está assim tão abatido a minha alma, porque te angustia dentro de mim, deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Amém. Este refrão se repete ao longo desses 2 salmos, 42 e 43. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando você estiver na angústia, quando você estiver na aflição, quando você estiver na dificuldade, lembre-se desse texto. Por que está abatida? Pergunte para você mesmo. Pergunte para vocês. Sabe, na sua casa, na sua dificuldade, lembre-se e pergunte para si mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Davi pergunta para si mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmã Simone pergunta para Jesus: por que está abatida a minha alma? Aliás, pergunta para si mesma: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Às vezes nós precisamos encorajar a nossa fé, precisamos nos lembrar que é Deus quem cuida de nós. E às vezes nós nos esquecemos. E esse salmo, ele traz para nós a memória justamente isso. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de nós, possa abençoar a sua igreja.